Sou salvo ou perdido? Vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos aí para a palavra. Pega aí a sua Bíblia. Prepare aí a palavra da sabedoria. A palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Diga, é o poder de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, versículo, Romanos 9, versículos 6. Vamos ler alguns versículos aqui, um texto longo. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por que Paulo escreveu isso? Porque se você pensar em Israel nos dias atuais, se Paulo estivesse aqui, ele teria que escrever isso de novo, porque dá uma impressão que a palavra de Deus falhou, porque 90% dos judeus não receberam a Jesus Cristo. Então dá uma impressão que a palavra falhou. Então Paulo está querendo iluminar nossa mente, dizendo o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Nem todos, diga assim, nem todos. Tu se lembra quando Jesus falou isso em Mateus? Nem todos. Então, nem todos os de Israel, pode Israel lá onde está lá de guerra lá, nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas qual é a descendência? Mas em Isaque, diga Isaque, não é Ismael, não, é Isaque. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isso você encontra lá em Gênesis 21, versos 12, não precisa ir lá. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. A promessa foi feita a Sara que iria gerar o menino da promessa, né? Então ele diz assim, não da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. O que a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Esse é o menino. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, o nosso pai, e ainda não eram gêmeos, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito, diga propósito de Deus, diga propósito de Deus. Deus tem propósito, queira você aceitar ou queira não, queira você e eu acharmos que as coisas de Deus são absurdas, e são mesmo. A nossa carne não digere as coisas de Deus, não digerimos mesmo na carne. Aonde eu estou? Tu está no culto aqui, pastor? Volto para cá. 11, né? E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Está escrito isso lá em Gênesis 25, 23. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. 14. Que diríamos, pois? A injustiça da parte de Deus? Paulo responde:
De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O que a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo, olha o que está dizendo de Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus não deu o livre-arbítrio para Faraó escolher, né? Ele foi para isto mesmo que ele decidiu como seria Faraó. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, também endurece quem lhe apraz. Está lá em Êxodo 33:19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, o homem veio da onde? Do barro, do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Ele está falando, Paulo está perguntando: Deus não tem esse poder de fazer um para a honra e outro para a desonra? Essa igreja responde: Deus tem esse poder, Ele pode fazer. Claro que Ele pode fazer, Ele faz o que lhe apraz. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, não, Deus é amor, Deus é chocolate quente, não, Deus tem ira. Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo está perguntando, ele não chamou tanto os gentios como os judeus? Abra em Provérbio 16:4. Provérbio 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Não, para alguns vão dizer, não pode, porque Deus seria injusto. Deus não pode fazer isso. Deus não pode escolher um para o dia da calamidade e o outro para a salvação. Não sei se você, para você entender esse texto aqui que eu acabei de ler, de Romanos, primeiro você precisa de saber, todos precisamos de saber aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 11, versos 23, para você poder entender isto aqui. Romanos 11, 23, diz assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Olha para cá, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Diga comigo: Deus é poderoso. Diga: Deus é poderoso. Diga, igreja: Deus é poderoso. Romanos capítulo 14, verso de número 4. 14:4 diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio senhor
está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Diga, o Senhor é poderoso. Diga, Ele é soberano. 16:25 de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos. Acabou? Bota no começo. Ora, aquele que é poderoso. Diga, Deus é poderoso. Diga, Deus é poderoso. Diga, Deus é poderoso. Então eu quero enxertar isso na tua mente. Paulo também disse isto lá em Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Efésios 3:20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, eu quero que você entenda que a igreja que está pelas rádios, pelos aplicativos, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, para você receber essa determinação de Deus, salvos e perdidos, você tem que acreditar que Deus é poderoso. Deus é soberano. Diga assim: poderoso é Deus, soberano é Deus. O profeta Isaías falou isto lá em Isaías capítulo 1, versos 24. Põe ali para mim, irmã abençoada. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o Senhor, olha isto, irmão, diz o Senhor, mas aqui ele falou lá, quem é o Senhor que está dizendo? Não, olha esse grandão aqui, ó. O Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel. Diga, Ele é poderoso. Eu estou querendo colocar na tua mente esta expressão: Deus é poderoso. 41:4 de Isaías. 41:4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Quem é que tem chamado as gerações à existência? O poderoso. Diga, poderoso. Isaías 43:7. Alguns versículos aqui. E todos os que são chamados pelo meu nome. Viu o que ele está falando aqui? Todos, parece que ele está falando todos. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos que nele crê. Então, a salvação está por crer. Eu sou salvo quando eu creio. Creio em quem? Em Jesus somente. Quando eu creio somente na palavra de Jesus, sem nenhuma... Todo ministério, toda igreja, desculpa qualquer coisa, uma igreja que não é enviada por Deus, no original, quando você ouvir a palavra assim, enviado, quando não é enviado por Deus, o original diz que é um ministério, desculpe a expressão, é forte, vagabundo. É alguém que não foi enviado por Deus, mas fala em nome de Deus. Ou seja, é um ministério que não tem compromisso com a verdade. Se não tem compromisso com a verdade, então eles inventam fábula, inventam água, inventam sal grosso, inventam enxofre, inventam tapete, inventam pano, inventam tudo, porque eles não são da fé. Eles não acreditam de fato que a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé, e isto não vem de nós, é um presente, é uma dádiva de Deus. Todos que são chamados pelo meu nome, diga, eu estou aqui porque eu fui chamado. Ele me chamou, diga, Ele me chamou.
todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória e formei e fiz. Traz o povo que ainda que tenha olhos é cego e surdo, e ainda que tenha ouvidos. A igreja está assim hoje, 90% da igreja tem olhos, mas é cego, tem ouvidos, mas são surdos. Passa. Todas as nações congreguem-se, e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, por elas se justifiquem, para que se ouçam e se digam verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação e realizei. Ele anunciou e realizou. Ele anunciou antes de Jesus e realizou a salvação em Jesus. Anunciei a salvação e realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Isaías 40, eu estou em Isaías, aonde? 43, maio, passou? Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Está mostrando aqui, eu li esse texto, acabou? 13, acabou? Acabou. Eu estou te mostrando aqui, para você entender o que nós acabamos de ler aqui em Romanos, você tem que entender que soberano é Deus, poderoso é Deus, Ele tem o poder de decisão. Então vamos voltar lá para o texto, Romanos capítulo de número 9. Esse texto aqui, irmão, eu estava buscando na internet, no inteligência artificial, né? IA. Eu só encontrei tudo oposto à soberania de Deus. O IA é meio burro, hein? O IA, não acredito no IA, não. Essa inteligência artificial, ela não é muito inteligente, não, hein? Ela não é muito inteligente, não, porque ela não soube compreender o poderoso Deus tomando decisão sem perguntar nada para ninguém. Vamos aqui meditar aqui nesse texto aqui 9 de Romanos. Vamos ler o versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Aqui ele está tratando do fato que nós lemos no versículo 6 ao versos 13, mostrando que a palavra não falhou, a palavra não fracassou. Nem todos que são judeus são de fato salvos. Está lá, você vê lá, irmão. O genocida, né? Os genocidas, eles matam criança, velho, então sem misericórdia. Primeiro eles, sem misericórdia. Tudo contrário que o Deus mostrou através de Jesus. Você sabe que 90% dos judeus rejeitaram a Jesus. Se você conhecer um judeu, um rabino, e perguntar para eles o que Jesus representa, é igual os testemunhos de Jeová, né? O que Jesus representa? Nada. Representa absolutamente nada. O Jesus que veio, o que nós acreditamos ser Deus, para ele foi um fracassado, para eles, o Israel,
Jesus foi um fracassado, porque quando eles esperavam um Messias, eles esperavam alguém que viria lutar contra o Império Romano. Como os dias de hoje, os crentes estão orando para que Deus levante alguém, para que Deus, use alguém para derrubar o Império Romano do Brasil. Você sabe que no Brasil existe um Império Romano que taxa. O Império Romano, o que eles faziam? Ele taxava imposto em cima do povo. O povo não tinha nada, trabalhava para pagar. Você sabia que quem trabalha, porque muita gente hoje só vive às custas de quem trabalha, né? Muita gente não trabalha porque existe um monte de fonte de graça para se receber dinheiro. Eu estava vendo falando, a pessoa, antigamente, para mim ir para a escola, minha mãe puxava R$1.000 e dava. Minha mãe puxava um cinto, então uma vara bem boa e dava na gente. Hoje não. Hoje o governo tem que dar 200 para ir para a escola, e se passar de ano ganha mais tanto, e se terminar ganha mais. Sei que no final das contas dá quase R$10.000. Então, de onde tira esse dinheiro? Da gente mesmo que paga imposto, porque nós pagamos em 12 meses de trabalho, 4 é de imposto. 4 meses nós trabalhamos para o governo. Então, esse governo que nós estamos vivendo aqui é a mesma coisa do governo quando Jesus esteve. E os judeus, quando olharam Jesus, pensaram: esse aí é o nosso Messias, vai nos livrar do governo romano e vai nos libertar da mão dessa tirania. E os crentes vai para o morro, vai para o mato, vai para a vigília, e os profetas dizem: vai mudar. Não vai melhorar nada, irmão. Esqueça de melhora no Brasil. Esqueça. Se agarre com Cristo, espere por Ele e viva para Ele e deixa Ele governar a sua vida. Não espere por nenhum homem, que nenhum homem vai lhe ajudar. Não brigue por causa de homem, não brigue por causa de esquerda, de direita, de centro, de não sei o que. São tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. O que eles querem é o que Adão e Eva tentaram pegar lá no começo. Poder. O ser humano quer poder. Então deixa eles. Jesus está olhando tudo isso que está acontecendo na nação. Nada está fora do controle de Jesus. Tudo está no controle, como esteve lá fora. E o que acontece com os judeus? Os judeus não receberam Jesus, porque Jesus foi um fracassado. Jesus não correspondeu a eles, a expectativa que eles tinham na chegada. Ao tanto que eles não aceitaram a Cristo, que quando colocaram Jesus e um bandido chamado Barrabás, o povo escolheu quem? Barrabás. Vamos depositar a confiança em Barrabás, porque ele vai nos libertar dos romanos. Então o Israel só queria usar Jesus para libertá-los. Por isso que até hoje eles estão no meio dessa guerra aí que eles estão. Então isso começou aqui atrás. Mas vamos aqui para a nossa mensagem, que nós temos poucos minutos. Versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia. Vamos comigo aqui, pense comigo. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Então a salvação, o tema é: sou salvo ou sou perdido? Se eu sou salvo porque eu recebi a Cristo, porque Cristo teve misericórdia de mim e me colocou um dom chamado da fé para me crer nele. Olha o que eu encontrei na IA, a inteligência artificial. Eles dizem assim, como a maioria dos pastores dizem, né? A salvação é para todos. A pessoa que decide ir para o inferno, cada um é que decide. Irmãos, eu estava morto, segundo Paulo diz lá os Efésios capítulo 2, né, do versos 1 ao versos 10, diz que nossa falência, no Romanos 3, 9 ao 18, Colossenses 2, 13, então nós estávamos totalmente inércios a decidir por Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, não buscávamos, não compreendíamos, éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Aí a IA e os teólogos brasileiros do mundo inteiro dizem que a salvação é liberada para todos. Quem quer, aceita, quem não quer, rejeita.
eu tenho certeza que eu não aceitei nada. Cristo me escolheu antes e me pôs o dom da fé para crer nele, porque eu não queria saber de igreja. Deus que me livre de saber de igreja. Igreja para mim era um retrocesso. Igreja para mim é um povo feio, triste, amargurado, parece mendigo, só vive olhando para o chão. Sabe, um povo que a esperança está lá em cima, ele só vive catando não sei o que do chão, olhando para o chão, procurando não sei o que do chão. Não entendo. Então eu não tinha nenhum apreço pelos cristãos, chamávamos de Bíblia, os Bíblias, né? Aqueles velhinhos, aqueles chapeuzinhos, daquelas épocas bem. Quem tem mais de 50 anos sabe o que eu estou falando. Os velhinhos andavam de chapeuzinho, de terno, sabe? Aquela coisa, sabe? Ninguém botava uma bermuda, ninguém apanhava sol, todo mundo debaixo de um jugo, achando que aquilo ali era servir a Cristo. Então vamos aqui para o nosso entendimento de hoje. Versículo de número 16. Assim, pois, não depende de quem quer, não depende de quem corre. Esse correr está falando de sacrifício. Não depende de quem faz alguma coisa, não depende de quem quer, eu quero. Não depende de quem corre, mas depende de Deus usar o quê? A sua misericórdia. Você está aqui, é salvo porque Deus usou a misericórdia contigo. Ele que fez você, Ele que inclinou o nosso coração para crer nele, irmãos. Não existe livre-arbítrio para escolher Deus. Existe livre-arbítrio? Sim. Eu quero morar em Nova Iguaçu, quero morar em Ipanema, quero morar na Pavuna, quero morar na área mais segura ali na Pavuna, no Jardim do Éden. Tem o Jardim do Éden aqui? Não tem um Éden? É o Éden mesmo? Só deve estar o diabo lá, né, irmão? Pô, não tem mais ninguém lá, porque está difícil. Então, esse livre-arbítrio nós temos de escolher com quem vai casar, onde vai morar, o emprego, a faculdade, o estudo, a cor do teu cabelo que você quer pintar, verde, amarelo, cor de abóbora, se você quer andar de calça, quer andar de vestido, quer andar com cílios desse tamanho, se você não quer ter cílios desse tamanho, você escolhe. Isso é facultativo. Mas quando você olha para a Bíblia e você diz, eu aceitei Jesus, eu decidi, eu resolvi, você está mentindo, você está totalmente enganado. Por quê? Olha o que a Bíblia diz, versículo 19: tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Sabe onde eu estava? Droga, roubo, mulheres, bebida, farra. Foram 9 anos esbanjando a minha vida nos prazeres da carne, igual a churrascaria lá de São Paulo, os prazeres da carne. Era a minha vida. Não procurava Deus, como diz Romanos 3:9, não buscava, não entendia, minha boca só saía coisa ruim, só maldição. Eu não podia ver um velho na rua, irmão. Eu falava assim, por que está fazendo essa velharada na rua? Por que não vai ficar dentro de casa? Por que não morre logo? Eu não podia ver um velho, espraguejava logo os velhos para morrer. Para você ver o grau de malignidade que tinha em mim. Eu me recordo que eu trabalhava na feira, lá da Praça Seca, aí aquelas, não sei se quem já foi na feira, tem umas barracas de cá, barraca de lá, antigamente tinha uns camelô no meio, que era a gente que eu trabalhava. Aí vinha aquelas senhorinhas de idade, 3 dias para chegar lá na frente. Então a gente ficava invocado, porque elas ficavam na frente da barraca. Quando que você vai sair daí até elas? Marchava, aí eu ficava com raiva. Então você vê, eu espraguejava os idosos. Então o que eu decidi por Jesus? Nunca, irmãos. Eu não podia ver um bujão de gás, porque a gente botava o bujão do lado de fora. Eu olhava assim, opa, é meu. Pulava na casa, arrancava o clique, levava para casa, vendia. Então eu não buscava, não procurava, não entendia. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com a gente que somos salvos por Jesus? Versículo de número 20: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa,
a Bíblia chama o homem de massa, para da mesmo barro fazer um vaso para a honra e fazer um outro vaso para quem? Para a desonra? Não, não pode. A oportunidade é para todos. Todos são vasos. Aí o vaso que vai escolher se vai ser para a honra e para a desonra. Não é isto que está aqui escrito. Paulo está fazendo uma pergunta para a igreja de Roma, perguntando: ele não tem o poder, 21, ele não tem o direito, Deus não tem o direito de fazer essa diferença entre um e o outro? Não, Deus não pode fazer. Deus não pode fazer porque você não quer. E quem é você para discutir com Deus se Deus pode fazer ou não pode fazer? Irmãos, eu dou muito glórias a Deus que Deus me tirou das trevas e me pôs na luz. Aí, por que ele não fez isso com aquele, com aquele? Eu vi um monte de colegas que roubavam junto comigo sendo mortos, presos, morreram. E por que Deus não teve misericórdia deles e teve de mim? Eu tomei facada, levei 38 pontos aqui, 2 pontos aqui, 5 pontos aqui de brigas, de gangues. Então, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, diga assim: Deus também se ira. Porque diz uma turminha do Paz e Amor, do fumador de maconha, né, dentro das igrejas, que diz que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nada vai passar impune. Jesus é a porta. Você lembra na construção da arca? Foram 120 anos construindo uma arca para abrigar aqueles que derem ouvidos à pregação de Noé. Ainda falta 101, ainda falta 101 anos, porque já estamos pregando, 20 anos, ainda falta 100 anos. Então ainda temos 100 anos para pregar, para a gente completar o tempo de Noé pregando para entrarem na arca. Sabe o que fizeram? Por que não receberam a palavra? Você acha que passava na cabeça dessas pessoas só Noé e as famílias? Porque Deus escolhe pessoas para levá-las para viver a eternidade, e Deus separa pessoas para viver no sofrimento eterno. Pastor, você tem que provar isso. Vamos provar na Bíblia. 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Tem. Do mesmo barro fazer um vaso para honra e para desonra? Sim. 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para quem? Então não tem nada de, não, quem quer Jesus aceita Jesus, quem não quer, não, sabe, a salvação é para todos. Quem é que não vai aceitar Jesus? Você vai numa igreja hoje, dos apelos, né? O pastor está lá, vai gastar 2 horas para conseguir um irmãozinho que aceite Jesus. E os irmãozinhos não aceitam Jesus. Se você não der alguma coisa para os irmãozinhos, não vão aceitar Jesus. Aceita Jesus, pega a tua cruz e siga Jesus. Tu vai sofrer por Jesus, tu vai passar dificuldade por Jesus, tu vai ser humilhado por Jesus. Não pregam assim. Eles não pregam assim. Sabe o que eles pregam? Tua vida vai melhorar, tua vida vai mudar, tua família vai melhorar, teu casamento vai melhorar, tua finança vai melhorar, Deus vai te dar, e Deus vai fazer. Aí, meu irmão, quem não tem Jesus, opa, eu quero, porque só o fato de eu dizer aceito vai melhorar a minha vida? Papai, mas essa não é a proposta do Evangelho. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Que é a sua cruz? Sua vida, teus problemas com teu marido, com teus filhos, com tua mãe, com teu pai, com teus vizinhos, no teu trabalho, falta de dinheiro, falta de saúde, tudo isso é a cruz, é a nossa cruz. Toma a sua cruz. Não, esse Jesus eu não quero. Eu quero. Então você está igual aos judeus, esperando um Jesus que não existe.
A gente não pode ficar esperando um Jesus que não existe. Nós não o aceitamos. Foi Ele que nos aceitou antes do nosso nascimento, irmão. Foi Ele que te escolheu, irmão. Está na Bíblia. Diga, está na Bíblia. Vasos de ira preparados para... Vai. A fim de que também desse a conhecer. Então, vai se manifestar na terra os dois tipos de vasos. Para trás, irmã. O vaso de ira. Diga, irmã, deixa lá. Vaso de ira. Por que é de ira? Porque foi preparado para ser de ira, irmãos. Mas não pode, pastor. Deus é amor. Deus fez todo mundo para ser salvo. Sabe, não tem como. Sabe, então Deus fracassou. Porque se Ele teve um plano para salvar o mundo inteiro e Ele não salvou o mundo inteiro, então Deus é um fracassado. Eu abro mão desse Deus que fracassou. Mas quando eu entendo que Ele é soberano, Ele escolhe quem Ele quer, Ele separa quem Ele quer e chama essa pessoa de povo meu, ovelha minha, meu povo, meus eleitos, meus escolhidos, meus santos, meus justificados, preparados para a perdição. Você foi preparado para a perdição? Diz amém. Só você, irmão? Pega ele lá, irmão, bota a cara dele lá. Você falou, irmão. Não. Tá fazendo... Viu, irmão? É o meu cooperador. Preparados para perdição. Agora, hein? A fim de que também desse a conhecer. Conhecer quem? A riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou quando... Pesquisa o que é antemão. Sabe o que é antemão? Antes de existir o mundo. Então, quando é que Deus te escolheu a mim, te escolheu a você? Antes de você vir a esta terra, tu já veio a esta terra com um carimbo, você é dele. Mas o que fez o pecado? Nos roubou a visão. Aplauda o Senhor, irmão, aplauda, pode aplaudir. Então Ele nos roubou a visão, nós ficamos cegos. Ficamos cegos. E não entendíamos que fomos preparados de antemão para a glória. Diga, para a glória. Vamos lá. Os quais, vamos, igreja, os quais somos a quem também chamou. Quem chamou? Ele chamou. Pastor, é Deus que chama? Chama. Como Ele chama? Ele te chama dentro do teu coração. Ele não precisa do pastor ser um malandro no púlpito. Aceita Jesus. Deus vai mudar a tua história, irmão. Já estou vendo. Estou vendo você andando num carro, irmão, pretão, grande, com a traseira, tem um baú dentro. Ele não profetiza isso, irmão. Carro da funerária. Ele não profetiza isso. Só profetiza maravilha para o povo bobo. Porque existe um povo bobo que gosta de ser enganado com mentiras. Aceita Jesus. Aí o povo fica assim esperando, né? Aceitar Jesus, o que eu vou ganhar? Não é assim? O ser humano não é assim? Eu vou aceitar a tua proposta, o que eu vou ganhar em troca? Eu vou votar com você, o que eu vou ganhar em troca? Eu vou te apoiar, o que eu vou ganhar em troca? Então o povo é assim. Então o pastor usa de golpe baixo. Já que o povo gosta de mentira, o pastor aplica para eles o quê? A mentira. Oferece um Jesus que não existe, oferece coisas que Ele nunca ofereceu. Jesus, quando veio nesta terra, Ele falou assim, se você tiver 2 túnicas, dê uma. Se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Paulo disse, se você tem o vestir e o comer, fique contente. Aí existe um mundo aí, evangélico aí, que tem uma proposta indecente, que tem agariado milhares de pessoas. Você vê lugares lotados, mas não se prega o evangelho, irmão. Se prega bem-estar para o povo. Quem não quer, irmãos,
ter uma vida melhor. Se eu chegasse para você, irmão, aceita Jesus, Deus vai te dar 1 milhão, sabe, você tem quanto? 60 anos, Deus vai te dar uma menina de 30 anos, tá bom, né? Metade, bonita, sabe, que vai gostar de você. Rapaz, eu quero esse Cristo. Quero esse Cristo, mas é essa a proposta que se lança na terra. Aí fica um tal de aceita, não aceita, aceita, não aceita. Eu aceito de manhã, aí dá tudo errado, aí rejeita. Pô, o pastor falou que a minha vida ia mudar, agora a minha vida piorou. E eu te digo a mesma coisa: receba Jesus, a tua vida vai piorar, tu vai ter tanta tribulação, porque as coisas que você aceitava, você não vai mais aceitar. Você não vai mais aceitar abrir tua casa para os teus filhos transar dentro de casa. Você não vai aceitar teu filho chegar dentro de casa e fumar maconha e cheirar cocaína. Você não vai aceitar orgia na sua casa. Então você vai ter problemas que não vai acabar mais. Outrora nós não enxergamos isso, para isso estava tudo bom. Então Jesus veio para a nossa vida, Ele vem para apurrinhar a minha vida, irmão. Ele apurrinhou sua vida, Ele mudou isso, a tua vida da carne, a nossa vida da carne. Ele veio para fazer uma revolução. Então, para terminarmos, que já não tem mais tempo, os quais somos nós, diga, eu sou um desses, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentis. Então, para trás um pouquinho, irmão, bota no 23, no 21, por favor. Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Então tem vaso de honra e vaso de desonra. Quem são os vasos de honra? Que querem a palavra de Deus. Que é duro, irmão, seguir Jesus é duro demais. Mateus 7, 13 e 14, terminamos. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz aonde? Que caminho é esse que conduz à perdição? É o caminho da mentira. Venha para Jesus, Jesus vai te dar. Vai me dar o quê? Aí começa a anotar. O pastor fala e o povo vai anotando o que ele falou. Tudo que o pastor fala, as pessoas têm que acreditar e têm que cumprir, né? O Deus vai te dar isso, 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 vai te dar, vai te dar, vai te dar. Aí quando ele vê que não reagiu, ele vai dando mais coisa, vai dando, vai dizendo que Deus vai dar, e Deus não vai dar nada. Ele vai te dar uma cruz para você carregar. Ele vai falar: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, sabe? Agora vocês serão odiados, agora vocês serão maltratados, agora vocês serão zombados. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho que te leva para o paraíso. Não é o evangelho que faz você ficar rodando em círculo aí, ó, o cachorro correndo atrás do rabo. Não, não é isso não. Conduz à perdição. São quantos? São quantos? São muitos que entram por ele. Por que são muitos? Porque é facilidade. É um evangelho de facilitação. Eu falei, foi quinta-feira, estava ouvindo um padre, um homossexual transformista, sei lá como é que chama eles falam que eles são essas coisas aí, dizendo assim: seu padre, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Eu sou gay, estou na igreja, eu quero continuar gay, sabe, sou lésbica, quero continuar, sou mentiroso, quero continuar, eu sou salvo? Aí o padre falou: você está salvo. Aí ela falou: estou salvo? Tá. Por quê? Porque lá na cruz tinha um ladrão e o ladrão foi salvo. Mas ele esqueceu de dizer que o ladrão se arrependeu. Ele não teve tempo de mostrar que ele não seria mais ladrão, que a vida dele foi cortada ali. Mas você continuar na safadeza, não teve um arrependimento. A salvação, ela acontece através do arrependimento. Quando o arrependimento, tu vê naquela passagem do Zaqueu, chegou a salvação na sua casa, porque houve arrependimento. Então arrependimento não é continuar fazendo a mesma coisa, é mudar de direção. O caminho que conduz para a perdição, são muitos que entram por ela. Porta, porque estreita é a porta da salvação é estreita. Apertado o caminho que conduz para a vida. E aí? Vamos? São poucos que acertam
com ela. Não, pastor, essa palavra é muito maravilhosa, sabe, mas eu vou para a corrente, que na corrente lá eu estou fazendo uma corrente da prosperidade. Eu sei que esse ano eu vou comprar a minha casa, porque a corrente da prosperidade de segunda-feira vai me dar minha casa. Tu já perdeu tanto dinheiro de dar dinheiro para segunda-feira lá, para a prosperidade, tua casa já era para já ter comprado a casa. Se parasse de dar dinheiro para aquele ladrão lá, você já tinha comprado a casa. Se parasse de dar dinheiro toda segunda, terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, parasse de ser roubado lá, você já tinha sua casa. Parasse de ser explorado na tua fé, enganando, vendendo produtos como se fosse mágica, você já tinha tudo. Não só a casa, tinha carro, tinha tudo. Bem, então, 2 portas, 2 caminhos, são poucos que acertam e só acertam porque são chamados para acertar. Assim seja, assim disse o Senhor, assim disse a palavra de Jesus Cristo.